A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Iremos agora meditar na palavra do Senhor. Momento da mensagem, o momento que nós vamos pedir a Deus que Ele realmente fale aos nossos corações. Abra sua Bíblia, como já foi informado, em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Versículo 34 diz: Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Bem, essa é uma pequena porção no capítulo 4 de Atos, que nós vamos analisar aqui alguns textos, alguns versículos muito chaves para nós, acerca da unidade da igreja primitiva. Nós temos sido convencidos a cada dia pelo Senhor de que Deus está fazendo uma grande obra naquilo que Ele chama de sua igreja na face da terra esses dias. Aqueles que são compostos não por tijolos, não por patrimônios, não por estruturas físicas, mas homens e mulheres comprados pelo precioso sangue de Jesus, a sua igreja. Então, com base nessa afirmação, meus irmãos, eu gostaria de lembrar que a igreja que compunha aquela primeira comunidade que Atos registra era composta de muita gente diferente. O impacto do Evangelho, da obra do Espírito Santo, que 2 capítulos antes nós vimos a descida do Espírito Santo, já era grandiosa e descrita no capítulo 4 por Lucas como algo muito impactante. Mas, fundamentalmente, ou a grande maioria dessas pessoas que creram em Jesus eram judeus. Foram os primeiros a receberem a fé. Apesar de terem muita dificuldade de aceitar Jesus como Messias, foram os judeus que começaram a compor esse primeiro grupo de comunidade cristã, por assim dizer, chamada igreja, aqui no capítulo 4. Agora, veja que interessante, a primeira afirmação do versículo diz: da comunhão, da multidão dos que creram. Então havia uma grande multidão que estava se aproximando da fé, estava crendo que Jesus Cristo era o Senhor, mas vem uma sentença, uma assertiva poderosa. Uma era a mente e o coração. Eu vou me ater a essa frase nessa mensagem para explicar algo para vocês. Os judeus, mesmo sendo um povo muito particular, um povo que na história do Antigo Testamento, você sabe bem, foi eleito por Deus, um povo escolhido desde Abraão para iniciar um relacionamento com Deus. Você sabe muito bem que esse povo era distinto de qualquer outro povo ali daquela região, a começar inclusive pela sua própria crença no único Deus. Mas é importante explicar nessa exposição da palavra que entre os judeus desse período existiam pelo menos 4 ou 5 grupos bem distintos do judaísmo. Pessoas as quais começarão a crer em Jesus. Nós tínhamos ali os herodianos, judeus herodianos da família, uma família muito aristocrática da ordem judaica, muito próxima ao governo romano. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus, esses dois são muito mais conhecidos. Nós tínhamos os zelotes e um quinto grupo que nós chamamos de essênios. Esses 5 grupos, de maneira geral, nós não temos aqui tempo para explicar sobre cada um deles, mas para vocês terem uma ideia, os zelotes, que é o 4º grupo que eu citei, eram homens que criam piamente que o reino de Deus tinha que vir
pela violência, pelo uso da espada. Eles eram uma classe muito organizada, como se fossem homens de luta armada, para tirar o governo romano daquela terra e assim trazer o reino de Deus, aquilo que eles criam. Eles criam, e todos esses grupos tinham em comum a crença no único Deus, a ideia de um Messias, a ideia de um reino de paz e justiça, mas cada um respondia à sua maneira. O primeiro grupo, que eram os essênios, era um grupo muito politizado, assim como os saduceus, uma relação ali muito politizada, e eu não diria politizada, porque politizar não é algo ruim aqui no termo próprio, mas uma relação muito partidarizada com o governo romano. Esses judeus, eles estavam nessa relação se retroalimentando de interesses. Os fariseus eram aqueles que focavam muito a lei, né? A existência da lei, os saduceus, o templo. Os essênios são aqueles que são mais retirados da sociedade, eles estão alimentando a sua vida religiosa, mais separados, mas cada um deles tinha uma maneira de se expressar. Por que eu dei essa rápida explanação para você, meu irmão? Para te mostrar que o começo da obra de Jesus Cristo de Nazaré, depois da sua obra consumada na cruz do Calvário, foi quebrar todo tipo de divisão que existia entre o próprio judaísmo para olhar apenas para Jesus. Por conseguinte, há uma outra relação de unidade que Deus vai fazer na obra de Jesus, que é de que o próprio judeu, não mais falando dos grupos, se vê como alguém especial demais diante dos gentios. Então, Efésios capítulo 12 diz que Jesus, ele trouxe a paz, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. O capítulo 2 de Efésios, ali nessa parte do capítulo, no versículo 10 em diante, está falando sobre a obra de Cristo na relação desses povos. Não bastava os judeus já terem os seus grupos diferentes, agora imagina a relação de fé única em Jesus Cristo, estendida a todos os povos, considerado pelos judeus gente pagã, gente gentia, que era ímpia. Mas a própria relação de impiedade entre os gentios também era muito ampla, eram muitos povos, culturas, línguas, hábitos, e Deus, pelo seu grande poder, através inclusive do registro que nós temos de Paulo, uniu ambos os povos, ele fez um pela paz. O texto mais adiante diz, inclusive, que ele na sua carne desfez a inimizade de ambos os povos, ele fez um. Na cruz do Calvário ele reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades, as diferenças que existiam. Você precisa compreender isso. Nós, seres humanos, somos complexos. Nós, brasileiros, nós, amazonenses, manauaras, nossa capacidade de pensar o mundo, ela é muito complexa. Nós enxergamos de diversas maneiras as coisas. Sabe, meus irmãos, nesse período de isolamento social, Jesus está fazendo a igreja de novo. Jesus está levando a igreja a olhar para Ele. Não há mais tempo, em tempos de isolamento social, de pandemia, de caos em todas as esferas, política, econômica, social, você perder tempo em ficar se estribando em verdades absolutas. Coisas que, infelizmente, muitos de nós perdemos muito tempo nos últimos 2 anos, pelo menos, e mais incisivamente, olhando para os nossos postulados absolutos e esquecendo que Jesus Cristo é um só em todos nós. Quantas pessoas não fizeram inimizades? Quantas pessoas não romperam relacionamentos? Inclusive na família. Famílias que brigaram, famílias que se separaram por conta das verdades, daquilo que está no trono. Na verdade, eu digo que se houve esse tipo de coisa, foi porque o trono do coração dessa pessoa já não é Jesus que reina, mas ela fez do trono do seu coração o trono da verdade política que ela carrega, de que ela diariamente dissemina, de que ela está alimentando com as redes sociais. Irmão, minha irmã, abandone isso e se arrependa. Essa é hora de voltar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Somente assim é possível
a obra de Deus, feita lá no livro de Atos, lá na igreja primitiva, acontecer em nossos dias, em tempos de isolamento social, podemos abrir a boca e dizermos que a obra de Deus na nossa vida é algo tão grande que agora, mais uma vez, Ele está nos fazendo ter uma só mente e um coração. Sabe por quê? É um grande milagre isso. Nós somos diferentes, nós temos opiniões diferentes, nós olhamos as coisas e enxergamos com lentes diferentes, porque nem todo mundo, às vezes, tem uma instrução, e até mesmo quem tem instrução se equivoca. Nós somos seres imperfeitos, limitados, a interpretação da realidade é muito diferente, é muito complexa para nós gerarmos absolutos, e o pior, gerarmos absolutos e trazer inimizades, gerar separações, rupturas. Querido, essa noite Deus tem algo para falar para você somente. Venha ter uma só mente e um só coração em Cristo Jesus. Venha fazer parte de uma comunidade que se expressa na diversidade dos pensamentos, nas opiniões diversas, porque Cristo legitima isso. Historicamente as pessoas são diferentes. Imagine pessoas de outras culturas, outros hábitos, outras tradições. Mas quando Cristo se faz presente nesses povos tão diferentes uns dos outros, por muitas outras diferenças, que não somente a política que eu fiz o exemplo aqui, ele se coloca para ser entronizado na mente e nos corações dessas pessoas, e não há mais espaço para inimizades, para rupturas, para separação, porque isso não vem de Deus. Abra o seu coração com essa palavra e comece a olhar para Jesus mais do que para as suas certezas humanas. Todas as vezes que a igreja se envolveu em projetos humanos, começou a construir ideais terrenos, elas fatalmente se desviou do propósito de Deus e teve que se arrepender e voltar a recomeçar. Existe uma música que eu tenho cantado ultimamente, e vocês já devem ter ouvido essa música, porque ela fala sobre a unidade que está presente na diversidade. Me chama muita atenção, porque o autor ele fala que um só era o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o vinho, a santa folia, a alegria presente, unindo aqueles povos tão diferentes, aqueles grupos do judaísmo que não se davam bem, viviam se repelindo, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário uniu todo mundo para a glória dele. Esse é o tempo da unidade da igreja. Nem que seja necessário Jesus refazer a igreja, Ele vai cumprir a sua palavra de alimentar e de salvar o corpo, de estar adornando uma igreja, de estar preparando uma igreja para se encontrar com Ele. E nessa caminhada nós precisamos apenas ser membros desse corpo, a serem colocados nas mãos do mestre como nas mãos do oleiro, que é desenhado, que é ensinado. Eu fico impressionado, irmãos, na relação com muitas pessoas, como elas são. Elas não têm sensibilidade, elas não são tocadas, elas não choram, elas não têm a capacidade, porque isso também vem de Deus, de se arrepender dos seus caminhos. Isso não é para a igreja. Nós não temos mais, não sabemos quanto tempo ainda vai durar esse isolamento social. Mas uma das coisas que Deus está fazendo certamente enquanto isso acontece é trazer a igreja de volta para si. É trazer a igreja de volta para o seu corpo, para a sua cabeça, que é Cristo. A letra da música também vai dizendo que se parte, reparte a própria vida. Era uma relação de comunhão, era uma relação que superava todos os projetos humanos possíveis, desde os impérios lá da Idade Antiga, desde Roma, desde todos os modos de produção que a sociedade já viveu na Idade Média, o feudalismo, o capitalismo, o comunismo. Não! O emblema e o poder, o fundamento desse reino que consegue unir todas as pessoas, apesar de elas serem tão diferentes, não cabe em nenhum projeto desse. É o reino de Deus e é incomensuravelmente maior
e que deve verdadeiramente nos unir, que deve verdadeiramente fazer uma obra profunda no nosso coração. Mais adiante, ele diz que a marca que os discípulos estavam fazendo, além de terem tudo em comum, de repartirem tudo entre si, um projeto, né, como diz aqui o texto, o que se parte, reparte a própria vida, galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Não é um projeto qualquer que é facilmente desmascarado, facilmente descoberto como incompleto, falso, corrupto. Não, é um projeto que verdadeiramente as pessoas são transparentes, são o que elas são. Elas não se hesitam de inclusive demonstrar as suas limitações, mas pelo contrário, elas ao demonstrar a limitação, elas se convertem, elas se arrependem de verdadeiramente, porque a vida ela é comum e é verdadeira. Sempre grande poder, cura, milagres, sempre a proclamação, aquilo que nós encontramos aqui no versículo 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E a grandiosa graça estava sobre todos eles. Da multidão dos que creram, era um só, a mente e o coração e a alma, com muita alegria, singela vida, na simpatia de todos meus irmãos. Nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Aleluia. Essa mensagem, ela está sendo posta diante de você. Reflita para onde você tem caminhado. Quais são os caminhos que têm norteado as tuas certezas absolutas? Elas dizem respeito a projetos humanos, projetos terrenos. Não que não haja um projeto terreno no reino de Deus para a transformação do mundo e afetar todas as áreas tão pequenas diante do reino de Deus, como as áreas que eu citei agora há pouco, a política, a econômica, a social, a educacional. Nós acreditamos nisso, mas nós não colocamos e não fazemos disso tronos em nosso coração e nem colocamos nele ninguém que substitua o único que verdadeiramente importa que os homens sejam salvos, Jesus Cristo justo. Ele sim, ele é perfeito. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por isso, meu irmão, que aquilo que esses discípulos viveram lá no passado foi tão impactante. Algumas páginas, alguns versículos antes, nós vemos o próprio Pedro e João sendo confrontados pela religiosidade judaica e sendo impelidos de parar de viver esse reino. E eles respondem: julgam o Senhor e se é justo aos olhos de Deus obedecer a homens ou a Deus. Mais uma vez está plantado em nossos corações nesse registro sobre que reino nós somos cidadãos. Como eu já tenho pregado, cidadão do céu não é porque nós vamos para lá, é porque nós oramos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A identidade, a marca da identidade que nós temos para funcionar nos nossos relacionamentos na terra é o reino de Deus. É o reino sobre o qual Jesus fez todos um único povo. Aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 11, também estabelece essa verdade. Nessa nova vida já não há diferença entre grego nem judeu, nem circunciso nem incircunciso, nem bárbaro e nem cita, nem escravo e nem líderes, nem livres, nem patrão nem empregado. Não há classes, nem macho nem fêmea, nem direita e nem esquerda. Porém, Cristo é tudo em todos. É quando Ele realmente assume o seu cetro de justiça e reina sobre a igreja. É isso que nós desejamos, é isso que nós esperamos e ardentemente oramos para que como igreja você seja despertado para olhar para Jesus e se tiver que pedir perdão pelos seus erros. Esse é o momento. Esse é o momento de você orar, fechar os seus olhos junto comigo e dizer: Senhor, essa palavra, Pai, que eu estou ministrando, mexeu muito com o meu coração nas últimas semanas. Foi em mim que ela habitou primeiro. Foi em mim que eu fui corrigido.
foi em mim, Senhor Deus, aonde eu tive que abandonar certezas baseadas no meu próprio entendimento, nas minhas leituras. Mesmo que, Senhor, eu esteja arranhando a superfície sobre alguma realidade, alguma verdade concreta do meu mundo, eu, Senhor, não permitirei que isso tire o Senhor do trono do reino de Deus em minha vida, no meu coração e na minha mente. E eu vou, Senhor, unir-me com todos os meus irmãos, mesmo eles sendo tão diferentes. Até mesmo no chamado dos teus discípulos, o Senhor demonstrou isso. Chamou pescadores, chamou até políticos, gente que se relacionava com o Estado romano, porque o Senhor estabeleceu que tu tinha um verdadeiro reino, um reino sempre eterno, firmado em misericórdia, como diz o cântico. Ó Senhor, nessa noite, abençoa a tua igreja nessa palavra, faz com que ela prospere nessa palavra, que nossas diferenças, que nossas divergências estejam todas no pó, e que tu, Senhor, reines absolutos, o reino de Deus em nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida profundamente, meu irmão. Amém. multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos.